Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Eu estou de volta, depois de 2 semaninhas de férias, que fiquei quieto no meu canto. Eu peguei uma Covid, mas uma Covid razoavelmente branda, sem necessidade de hospitalização. Enfim, eu queria agradecer também ao meu amigo Hélio Gorovitz, editor de opinião do Globo, que me substituiu nesses 2 últimos podcasts. Estou de volta aqui com o Gabeira, numa semana em que o país está fervendo. A gente vai conversar sobre essa grande mexida ministerial no governo Bolsonaro, uma mexida que parecia, na manhã de ontem, segunda-feira, circunscrita ao Itamaraty com a saída do Ernesto Araújo, e acabou sendo uma dança das cadeiras com 6 alterações. E no meio disso tudo teve a demissão do ministro da Defesa, o que nunca é trivial num governo fortemente militarizado como o do Bolsonaro. Gabeira, tem muitas portas para onde a gente pode abrir nossa conversa, mas eu queria começar pelo seguinte ponto em relação às mudanças anunciadas ontem, segunda-feira. Essas mudanças, na minha opinião, têm 2 polos principais. Um é o avanço do Centrão sobre o Bolsonaro e o outro polo é o avanço, ou tentativa de avanço, do Bolsonaro sobre as Forças Armadas, que ficou explícita quando começaram a ficar mais claros os motivos da demissão do general Fernando Azevedo Silva, embora nem tudo esteja muito claro ainda sobre o que aconteceu. Bola tá contigo, Gabeira. Olha, em primeiro lugar eu queria te saudar de volta, né? Cada um que escapa é uma vitória de todos nós, né? Muito feliz Obrigado. em te ter de volta aqui. E eu quero dizer o seguinte, que você tem razão dizendo que é uma tentativa de avanço do Centrão, bem sucedida relativamente, uma vez que colocaram dentro do Palácio do Planalto uma deputada do Centrão, a Flávia Arruda. Flávia Arruda é a relatora do Orçamento Federal deste ano. Ela é muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, um dos líderes do Centrão. E houve uma tentativa, continua havendo uma tentativa do Bolsonaro de trazer as Forças Armadas para impor a elas uma posição mais próxima da política dele. Essa tentativa ainda não foi totalmente bem sucedida, pelo contrário, né? Ela está encontrando resistências. Eu acrescentaria um outro ponto. Você diz, imagina, no auge da Covid-19 nós vamos ter que falar das mudanças que está havendo no governo. E eu diria o seguinte, que a Covid-19 é um pano de fundo para alguma dessas mudanças. Por exemplo, ela precipitou muito a queda do ministro das Relações Exteriores, porque ela serviu de um argumento, no caso da compra das vacinas, para que essa pressão, que já existia por outras razões, fosse uma pressão mais eficaz. Então, eu acho que isso foi importante. A situação do ministro, que integra a ala ideológica do governo, piorou nas últimas semanas. Na semana passada, em audiência no Senado, ouviu críticas dos parlamentares à atuação dele. 7 senadores pediram a saída de Araújo. Esse é o apelo que eu faço. Ministro, pelos brasileiros, renuncie a esse ministério. Eu acho que a Covid-19 também teve uma importância no avanço do Centrão, uma vez que, estimulado por empresários e banqueiros e economistas, o Centrão mostrou uma face mais agressiva até em relação ao presidente da República do que mostraria antes. Ele se sentiu mais fortalecido em alguns setores da sociedade para exercer a sua pressão. Em terceiro lugar, a Covid está presente, para mim, também no fato do Bolsonaro ter demitido o ministro da Defesa. É claro que o Bolsonaro tem esperado das Forças Armadas uma posição de apoio mais ampla para ele, inclusive a possibilidade de conceder poderes extraordinários, né?
ou então, como naquele período que eles estavam tentando o golpe, ela assumiu o papel de poder moderador, aquela leitura que fizeram da Constituição, que era uma leitura meio esquisita, não é? Mas a Covid-19 está presente pelo fato de que o presidente da República anda muito incomodado com as medidas que os governadores estão tomando, medidas restritivas para garantir a salvação de vidas, e ele queria ter o poder, que o Supremo não o dá, o poder de desfazer essas medidas. Tanto que ele entrou até com um recurso meio suicida no Supremo, tentando evitar isso. O que explica também mais uma queda, que é a do advogado-geral da União, que não aceitou assinar aquele recurso do presidente. Contrário ao isolamento social, Bolsonaro argumentou que as medidas só poderiam ser adotadas com base em lei elaborada por legislativos locais e não por decretos de governadores. A ação é assinada apenas pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio ressaltou que a Constituição estabelece que o presidente pode propor a ação, mas não pode assinar sozinho. E destacou que a ação deveria ter sido assinada também pelo advogado-geral da União, José Levi. Agora, eu acho também que a Covid esteve presente na queda do ministro da Defesa, no fato de que essa semana, no domingo, eu fiquei muito impressionado com uma entrevista do general Paulo Sérgio, no Correio Brasiliense. Ele falava da luta do Exército contra a Covid-19, no respeito estrito aos protocolos, nas medidas de segurança, e mostrava um êxito do Exército que o Brasil não tinha tido no conjunto. Ele dizia, olha, no Exército nós tivemos entre os infectados 0,13% de índice de mortes. No Brasil, no geral, foi 2,5%. E ele falava que o Exército estava se preparando para uma terceira onda. E chegava até a admitir o lockdown. Ora, isso você sabe que para o presidente da República, são afirmações bastante graves, né? Chegar a falar das medidas de segurança, de respeito ao protocolo. E eu me lembrei também daquele encontro do Bolsonaro com o Edson Pujol em Porto Alegre, quando ele era comandante do Exército e o Bolsonaro tentou cumprimentá-lo. Ao estender a mão, o general Pujol deu o cotovelo para tocar, mostrando que o cumprimento que ele fazia era aquele cumprimento consagrado pela Organização Mundial de Saúde internacionalmente, no caso da Covid. Então isso mostrou que havia entre as Forças Armadas, sobretudo o Exército e o Bolsonaro, uma concepção diferente de como tratar a Covid. O general Paulo Sérgio, na entrevista, dá a entender isso, não é? Que eles têm uma visão muito mais séria e muito mais parecida com a do resto do mundo do que a visão do Bolsonaro. Essa foi um dos pretextos, uma gota d'água para a demissão do general Fernando. O Bolsonaro pediu a ele, ou determinou, que ele demitisse o general Paulo Sérgio, do cargo que ele ocupa hoje no Exército, ligado à área da saúde, e o general Fernando, assim como já tinha feito quando o Bolsonaro pediu a cabeça do comandante do Exército, Edson Pujol, ele não cedeu. Isso foi um dos motivos para que o desenlace acontecesse ontem com a demissão do general Fernando. Menos de 2 horas depois, divulgou a nota de saída do ministro. Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos, a oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa. E surpreendeu o mundo político ao destacar o que já está previsto expressamente na Constituição. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Pois é, a síntese dessas mudanças, né? Embora eu não conheça bem o ministro das Relações Exteriores, mas eu tive uma informação de que ele é uma pessoa que não tem o mesmo
impulso ideológico do Araújo, a síntese dessas modificações, eu acho que elas acabaram se centralizando um pouco na questão do Ministério da Defesa, porque isso é que está preocupando todo mundo. Quais serão as modificações no Exército? Que tipo de modificação o Exército vai aceitar? E quais as consequências que isso vai ter no processo democrático? Eu acho que isso, de repente, a Covid era o tema mais importante. Eu estava te dizendo, que estava vindo de baixo esse tema mais importante. Mas, de novo, a questão da democracia passa a ser, a apreensão com o Estado Democrático de Direito passa a ser uma preocupação grande. Gabeira, o Bolsonaro, ele não quer apenas, e não esconde isso, dizer por aí, o meu exército não vai obrigar o povo a ficar em casa, como ele já fez mais de uma vez. Ele claramente quer mais. Alguns querem que eu decrete lockdown, né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa, o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Ele quer um exército só para ele, para cumprir as ordens dele. E por tudo que o Bolsonaro já disse publicamente sobre o que ele pensa a respeito de democracia, liberdade, tolerância nos últimos 30 anos, boa coisa a gente não pode esperar. Eu me lembrei aqui, hoje de manhã, um pouco antes de gravar, que a única vez que um chefe militar foi demitido foi em outubro de 77, quando Geisel demitiu o Silvio Frota. E àquela altura, o ministro do Exército, Silvio Frota, ele quis derrubar o presidente da República. Exato, havia uma tentativa de golpe. Exatamente, e endureceu o regime militar que começava o processo de distensão. Agora, não dá para dizer que o presidente da República demitiu o chefe das Forças Armadas para dar um golpe, mas claramente o presidente da República queria, no mínimo, passar a usar politicamente as Forças Armadas. Quer dizer, são situações que quase se inverteram. Exatamente. E esse ato falho, eu até comentei contigo, esse ato falho de dizer o meu exército, eu acho que nem o Caxias diria se ressuscitasse. Se o Caxias ressuscitasse, ele diria o nosso exército, né? Sobre o fato do Bolsonaro, o que ele quer de fato das Forças Armadas, ainda tem muita coisa para ser esclarecida. Ou seja, que tipo de ordem ele deu ao general Fernando e que não foi acatado? O que a gente sabe é que ele queria, como eu já disse, a demissão do comandante do Exército, a demissão do general Paulo Sérgio, e o general Fernando não deu. A gente sabe que o Bolsonaro pedia mais apoio explícito das Forças Armadas, demonstrações públicas de apoio, que era o que ele reclamava, e o general não dava. Agora, o que mais ele pedia? Quer dizer, o sentido do que aconteceu ontem com a demissão é claro, o sentido para onde estão indo as coisas e a cabeça do Bolsonaro. E vai ser muito importante o posicionamento que a gente vai entender das Forças Armadas a partir de agora, para tentar entender esses 2 próximos anos do governo Bolsonaro. O general Braga Neto, que assume agora no lugar do general Fernando, ele não tem, segundo alguns generais com quem eu conversei ontem, a liderança do general Fernando, que tinha uma liderança em conteste nas Forças Armadas e tal. De qualquer maneira, o general Braga Neto ele nunca deu mostras de sair do esquadro que deveria ser a atuação das Forças Armadas. A gente vai ter agora de esperar. Agora, claramente, como eu já disse aqui, eu acho que o Bolsonaro espera coisas do Braga Neto que esperava do general Fernando que ele não deu, né? Olha, eu acho que todas as suas observações são importantes. A gente precisa esperar um pouco mais para fazer uma interpretação adequada. Eu só partiria de uma observação que eu tenho da vida política brasileira, é que a mudança no processo democrático, né? Depois que o ministro da Defesa é um produto da redemocratização. Eu nunca vi a saída, a troca de um ministro da Defesa implicar também no comando das forças, na troca do comando das forças militares. Eu acho que não seria automático num outro governo, entende?
você podia trocar um ministro da Defesa por outro sem que houvesse nenhuma mudança no comando do Exército. Então eu acho que dessa vez a troca do ministro da Defesa teve uma repercussão grande dentro do Exército e dentro das Forças Armadas de um modo geral. Gabeira, eu estou me lembrando aqui, quando o Bolsonaro demitiu o ministro Sérgio Moro, ele queria, na verdade, fazer o novo diretor da Polícia Federal. Exato. Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Era o objetivo dele. Então, talvez agora também com essa mudança do ministro da Defesa, o que ele quer também, além de mudar o ministro da Defesa, é o comandante do Exército, é aquele cargo. Eu acho que é a mesma lógica de interferência que tem na cabeça do Bolsonaro. Exatamente. Só que no caso da Polícia Federal era para proteger os filhos e os amigos. No caso agora da mudança do Exército, ele quer que ele se alinhe com o governo em medidas francamente autoritárias, entende? Como, por exemplo, o estado de defesa. Eu tenho a impressão de que é essa a visão que ele tem. Ele ainda não se conformou com o tratamento que os governadores estão dando à pandemia, ainda não se conformou com a visão de que ele está equivocado. Pelo contrário, ele quer acabar com todas as restrições. Ele acredita que voltando a uma atividade econômica que ignore a existência da pandemia, as coisas vão ficar normais. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Tem uma outra mudança no Ministério, anunciada no Ministério do Bolsonaro, a do Anderson Torres, que ele ocupava a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e virou ministro da Justiça, que essa sim é uma vitória ali solitária do bolsonarismo raiz e miliciano dentro dessa reforma. O Bolsonaro, ele botou ali um cara alinhado às ideias da bancada da bala, ligado aos filhos dele, ao Eduardo e ao Flávio, e levantando a possibilidade, né, por tudo que se sabe, de o que sempre foi o desejo do Bolsonaro, ingerência na Polícia Federal. O novo ministro, o Anderson Torres, ele é delegado da Polícia Federal. Então, muito mais do que com o Sérgio Moro e até com o André Mendonça, agora essa possibilidade de interferência é real, porque o ministro da Justiça é um delegado da Polícia Federal. Mas havia já na Polícia Federal um certo incômodo com a interferência do presidente da República, né? Eu classificaria essas mudanças que ele fez como uma tentativa de fortalecer o bunker, fortalecer as trincheiras, porque ele está esperando uma guerra mais séria, entende? Agora, eu acrescentaria um movimento que é um movimento que não é especificamente voltado para as Forças Armadas, que não é especificamente voltado para a Polícia Federal, mas que tem muita importância porque é um movimento voltado para as polícias militares. Eu acrescentaria o episódio da Bahia, quando o bolsonarismo aproveitou a morte desse soldado que teve um surto psicótico, entrou em confronto com a polícia militar e o transformou num herói, dizendo que ele estava realmente se rebelando contra as medidas restritivas para impedir o avanço da Covid-19. Aliás, deixa eu ressaltar aqui, com vários tweets do Eduardo Bolsonaro, exatamente nesse tom, colocando o policial que morreu como mártir, enfim, incentivando a situação de motim. Também. E a Bia Kicis também. Então, o secretário também de Política Institucional, quer dizer, o bolsonarismo se julgou nessa tarefa. Então você vê que ele trabalha em várias frentes.
Ele quer dominar a Polícia Federal, ele quer dominar as Forças Armadas e quer também obter uma revolta na Polícia Militar contra os governadores. E uma revolta, evidentemente, que o beneficie. O que a gente vai ter que ver agora, realmente acho que o ouvinte, o brasileiro, todos nós, a partir de hoje, o desenrolar dentro das Forças Armadas, de como é que vai ser essa rearrumação dos comandos de Exército, Marinha e Aeronáutica, como é que o Bolsonaro vai lidar agora com o novo ministro da Defesa. Isso eu acho que é um ponto-chave de Brasil a partir de agora, quer dizer que vai ter que vamos ter que ter um olhar para isso, além do olhar para o combate à Covid, além do olhar da tentativa de reativação da economia, que está em frangalhos e com a inflação aumentando. A previsão da própria equipe econômica é que agora em maio a inflação bata, a inflação de 12 meses, 7,1. Tem esse escândalo do orçamento também, que a gente não está nem conversando, mas é também outra... Exatamente. Ficou em segundo plano. Então tem muita crise paralela com, infelizmente, como você falou desde o início do programa, com uma crise militar no meio, talvez. Exato. Quer dizer, é uma conjugação de crises, né? Que é uma plantação de tempestades que é muito intensa. E você observa que nós fazemos um podcast semanal e está ficando muito difícil você, num dia só, apreender todo o movimento. A dinâmica dos fatos tem sido um pouco adversária de intervenções semanais. Eu me lembrei hoje de manhã, antes de gravar, que ontem de manhã, quando eu pensava no que a gente ia conversar hoje, o assunto principal era política externa, Itamaraty, tudo que o Ernesto Araújo fez nesses 2 anos e tal. E a gente está praticamente terminando o programa e pouco falou dele porque ele foi ultrapassado pelos fatos e ficou menos importante do que parecia 24 horas atrás. Você acredita que eu acordei ontem achando que a notícia mais importante era a descoberta de 2 remédios contra a Covid-19. Um pela Line, outra pela Regeneron. Remédios baseados em anticorpos monoclonais. Já fizeram a fase 3, estão muito bem sucedidos. Eu falei, bom, em julho teremos já remédios eficazes contra a Covid-19. Que notícia boa. Mas eu nem cheguei a dar essa notícia, ninguém se interessou por ela, porque a situação complicou e nós estamos ainda falando desse governo que produz crises uma atrás da outra, né? Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!